Bom, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo aqui junto ao pessoal do Educare. Me foram enviadas algumas questões do conteúdo de refração, trabalhando bem a questão da lei de Snell. Então vamos lá. A primeira questão é essa, eu já vou pedindo desculpa pela foto, mas quero seguir exatamente a questão que me foi enviada. A questão diz o seguinte: para a determinação do índice de refração N1 de uma lâmina de vidro L, foi usado o dispositivo da figura, em que C representa a metade de um cilindro de vidro oticamente polido de índice de refração N1 1,80. Um feixe fino de luz monocromático incide no ponto P sob um ângulo alfa no plano do papel. Observa-se que para alfa maior ou igual que 45, o feixe é inteiramente refletido na lâmina. Qual é o valor de N1? Na verdade, tem N1 duas vezes aqui, mas eu fiz o seguinte esquema, né? Dá para ver aqui a figura, a lâmina que ele está falando é esta lâmina que eu estou pintando aqui de laranja, ok? Então, tem um feixe que está incidindo aqui, e quando esse feixe incide no ponto P com esse ângulo alfa que está aqui na figura, com ângulo alfa maior ou igual que 45, existe a reflexão total, tá? Então eu armei o seguinte esquema. Armei esse esquema, inclusive, deixa eu até trocar aqui, pessoal. Eu vou chamar isso aqui de N1, que eu acho mais conveniente, já que é o meio de incidência. Isso aqui de N2, já que seria, né, a lâmina. Aqui a gente está dentro da lâmina, tá? Vou até escrever em azul aqui, ó. Aqui é a lâmina. Ok? Aqui nós estaríamos dentro da lâmina. E aqui do lado de cá, que eu vou escrever em branco, nós estamos naquele cilindro de vidro. Ok? Então, o meio 1 é o vidro e o meio 2 é a lâmina. E ele diz o seguinte: para alfa maior ou igual que 45, eu tenho a reflexão total. Bom, então vamos trabalhar com o alfa no seu valor mínimo, um alfa de 45 graus. E vamos usar a lei de Snell. Então, o que é que acontece? Snell diz o seguinte: índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Observe o seguinte: o ângulo de incidência é o alfa, é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. A normal é esse traço branco fininho aí, tá? Então eu tenho assim, 1,80 vezes o seno de 45 graus é igual a N2, que é justamente o que a gente quer encontrar. Agora, qual é o ângulo de reflexão? Bom, como ele fala que a partir de um alfa de 45 eu tenho uma reflexão total, eu aposto que com o alfa igual a 45, o raio refratado, ele vai estar bem aqui, ó. Ele não passa para o outro lado. Por quê? Porque começa a haver a reflexão total. E o ângulo dele dessa forma em relação à normal é 90 graus. Então, aqui na equação de Snell, né, na lei de Snell, eu vou fazer seno de 90. Acontece que o seno de 90 é 1. Então vai ficar assim, 1,80 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a N2 vezes 1. Ou seja, eu tenho que N2, que é o índice de refração da lâmina, é igual a 1,80 dividido por 2, que dá 0,9 raiz de 2. Ele é adimensional, certo? Então a questão seria resolvida dessa forma. Beleza, agora vamos entender um pouco mais o que é a questão do índice de refração. Então eu trouxe essa outra questão aqui, da Universidade Estadual da Paraíba, que fala o seguinte: em 1621, o cientista holandês Willebrord van Huygen, mais difícil do que resolver a questão é realmente pronunciar o nome do cientista. Então eu vou chamá-lo de Snell, ok? Investigou o fenômeno físico da propagação da luz em diversos meios e estabeleceu, com base na evidência experimental, a lei que levou o seu nome, Lei de Snell, ou Lei da Refração. Considere essa lei aplicada à seguinte situação:
o índice de refração absoluto N de um meio material, conforme a figura, é definido como a razão entre a velocidade da luz no meio 1 e a velocidade da luz no meio 2. Ele considerando que o meio 1, a velocidade é c, que é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Portanto, ele está dizendo que o índice de refração é a velocidade da luz no meio 1 dividido pela velocidade da luz no meio 2. Ó. Meio 1 é c, meio 2 é v. Então, o índice de refração seria exatamente essa expressão, né? Seria obtido através dessa expressão. Aí ele fala o seguinte: a tabela a seguir relaciona o índice de refração para 7 meios materiais diferentes. Se necessário, adote C igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E aí ele coloca, né, meio material, vácuo, é igual a 1, o índice de refração é 1, do ar, 1,0003, a gente até aproxima para 1, da água, 1,33 e por aí vai. Aí ele fala, com base nessa tabela, é correto afirmar que, letra A velocidade da luz não se altera quando muda de meio. Obviamente que se altera, porque o que é que acontece? Se o índice de refração é n igual a c sobre v, se eu mudar o índice de refração para n1, diferente de n, c permanece constante, mas v não pode continuar v. Tem que ser um outro v. Então, a velocidade da luz não se altera quando muda de meio. Sim, ela se altera. A velocidade se altera de um meio para o outro, ok? Beleza. A velocidade da luz no vidro Crown é a mesma que no vidro Flint. Observe que não, porque como os seus índices de refração são diferentes, quando eu tenho índices de refração diferentes, eu tenho velocidades diferentes. Portanto, a velocidade da luz no vidro Crown não é a mesma que a velocidade da luz no meio Flint, no vidro Flint. O ar é o meio no qual a luz apresenta maior velocidade? É. Por quê? Veja, se a gente pegar a equação do índice de refração, n igual a c sobre v, então o que é que nós vamos ter? Ó? O do ar seria n, então vou botar aqui a velocidade, o índice de refração do ar. Na verdade ele quer, o ar é o meio no qual a luz apresenta maior velocidade. Sim. Então vamos lá, vou colocar aqui o índice de refração do ar, que é 1,003, é igual a C sobre V. Ok? Então, se a gente fizer essa operação, V é igual a C sobre 1,003. Ora, então V é aproximadamente C. Isso no ar, ok? No ar. É tanto que eu estou usando o índice de refração do ar. Então, ó, V é aproximadamente C, que é a maior velocidade que a luz atinge nos meios naturais, ok? Então, beleza, a letra C está correta. D. O vidro Flint é o meio no qual a luz viaja mais rápido do que no óleo. Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver aqui o seguinte. Ele diz que a velocidade no meio Flint, né, no meio vidro Flint, é maior do que a velocidade no óleo. Bom, então vamos pensar no seguinte, pessoal. V, né? V é igual a C sobre N, ok? Se eu mudar de posição aqui, N e V. O C é uma constante, 3 vezes 10 à oitava. Então pensa o seguinte, se N, dessa forma, né? Dessa forma que eu estou trabalhando aqui. Se N diminuir, V aumenta, eles são inversamente proporcionais. E se N aumentar, V diminui. Ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. E veja, o índice de refração do óleo é menor do que o índice de refração do vidro Flint. Portanto, a velocidade no óleo tem que ser maior do que a velocidade no vidro Flint. Então a alternativa D está errada por isso, porque ele está dizendo exatamente o contrário. Ok? Letra E. Na água, a luz viaja mais rápido do que no álcool etílico. Então vamos comparar coisas que a gente já está conseguindo entender melhor.
Então vamos lá. Vamos ver aqui. O que é que acontece? Ele está comparando a água, ele está dizendo que na água, a velocidade, vamos botar assim, a velocidade da água é maior do que a velocidade no álcool etílico. Vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos ver. O índice de refração da água é 1,33 e o índice de refração no álcool etílico é 1,36. Ele coloca assim, na água a luz viaja mais rápido do que no álcool etílico. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Portanto, o que ele está dizendo é verdade, porque como a velocidade, o índice de refração na água é 1,33 e o índice de refração no álcool etílico é 1,36, a velocidade da luz na água tende a ser maior, praticamente igual, né, porque o índice de refração é muito pouco diferente, mas é maior do que a velocidade que a luz trafega no álcool etílico. Então eu ficaria com a letra C e a letra E. Ok, pessoal? Então isso aqui foi para dar uma clareza maior no entendimento do que seja o índice de refração em materiais e o uso da lei de Snell para comparar justamente a questão dos ângulos de incidência e ângulo de refração. Ok? Valeu, tomara ter ajudado aí mais um pouquinho. Valeu, forte abraço.